Se você trouxe sua Bíblia, abra aí, por favor, no livro de Abacuque, capítulo de número 2. Abacuque, capítulo de número 2. Abacuque 2, a partir do versículo de número 1. Abacuque 2, a partir do versículo de número 1. Abacuque 2, a partir do versículo de número 1. Todos acharam? Vamos ler. O texto diz assim: Ficarei no meu posto de sentinela. Baixa um pouquinho o microfone. Tá dando o retorno. Isso. Melhorou. Abacuque 2, a partir do versículo de número 1. Ficarei no meu posto de sentinela e tomarei posição sobre a muralha. Aguardarei para ver o que o Senhor me dirá e que resposta terei à minha queixa. Então o Senhor me respondeu: Escreva claramente a visão em tábuas, para que se leia facilmente, pois a visão aguarda um tempo designado. Ela fala do fim e não falhará. Ainda que demore, espere-a, porque ela certamente virá e não se atrasará. Escreva: o ímpio está envaidecido, seus desejos não são bons, mas o justo viverá pela sua fidelidade. De fato, a riqueza é ilusória, e o ímpio é arrogante, não descansa. Ele é voraz como a sepultura, e como a morte, nunca se satisfaz. Apanha para si todas as nações e ajunta para si todos os povos. Todos estes povos um dia rirão dele com canções de zombaria e dirão: Ai daquele que amontoa bens roubados e enriquece mediante extorsão. Até quando isto continuará assim? Não se levantarão de repente os seus credores? Não se despertarão os que o fazem tremer? Agora você se tornará vítima deles, porque você saqueou muitas nações. Todos os povos que restaram o saquearão. Pois você derramou muito sangue e cometeu violência contra terras, cidades e seus habitantes. Ainda aquele que obtém lucros injustos para a sua casa, para pôr seu ninho no alto e escapar das garras do mal. Você tramou a ruína de muitos povos, envergonhando a sua própria casa e pecando contra a sua própria vida. Pois as pedras clamarão da parede e as vigas responderão do madeiramento contra você. Ai daquele que edifica uma cidade com sangue e a estabelece com crime. Acaso não vem do Senhor dos Exércitos que o trabalho dos povos seja só para satisfazer o fogo e que as nações se afadiguem em vão? Mas a terra se encherá do conhecimento da glória do Senhor, como as águas enchem o mar. Ai daquele que dá bebida ao seu próximo, misturando-a com o seu furor, até que ele fique bêbado, para lhe contemplar a nudez. Beba bastante vergonha em vez de glória. Sim, beba você também e exponha-se. A taça da mão direita do Senhor é dada a você. Muita vergonha cobrirá a sua glória. A violência que você cometeu contra o Líbano o alcançará, e você ficará apavorado com a matança que você fez de animais, pois você derramou muito sangue e cometeu violência contra a terra, as cidades e seus habitantes. De que vale uma imagem feita por um escultor, ou um ídolo de metal que ensina mentiras? Pois aquele que o faz confia em sua própria criação, fazendo ídolos incapazes de falar. Ai daquele que diz à madeira: desperte, ou à pedra sem vida: acorde. Poderá o ídolo dar orientação? Está coberto de ouro e prata, mas não respira. O Senhor, porém, está em seu santo templo, diante dele fique em silêncio toda a terra. Vamos orar? Senhor, essa é a tua palavra, e nós nos colocamos aqui em sua presença nessa hora, pedindo ao Senhor da tua graça e direção, favor sobre as nossas vidas, para que em nome de Jesus nós sejamos fortalecidos nessa hora, acrescidos da tua doce presença, levados a compreender a tua santa vontade, que em nome de Jesus
nós possamos sair daqui para viver lá fora aquilo que o Senhor espera de nós. Possamos sair transformados. Por isso fala conosco individualmente, mas fala conosco também coletivamente, nos guia como igreja do Senhor. Nós, Senhor, te pedimos perdão pelos nossos pecados, pelas nossas faltas e falhas, por tudo aquilo que temos feito contrário à Tua vontade, nós te pedimos perdão. Nós oramos e repreendemos tudo que não presta, que não vem do Senhor. Todo pensamento ruim, todo medo, toda apreensão, toda ansiedade, toda dor, toda preocupação com as coisas lá fora. Senhor, nós oramos e repreendemos esse lugar das nossas vidas e das nossas mentes nessa hora e pedimos ao Senhor que nessa noite apenas a Tua palavra e o Teu Santo Espírito tenham lugar para agir e reinar no meio de nós. Amém e amém. Bom, meus irmãos, chegamos ao capítulo de número 2 do livro do profeta Abacuque. Nos 2 cultos anteriores nós tratamos acerca do capítulo de número 1. E no capítulo de número 1 nós vimos a primeira queixa do profeta. Está baixo? Está muito alto para cá e está baixo para lá. É porque o Felipe disse lá atrás está baixo. É porque aqui está muito alto, então eu estou tirando um pouco o microfone aqui, porque aqui está alto, entendeu? Aí Pedro vai me ajudar aí, vai melhorar aí já, tá? Bom, então nós primeiro tratamos acerca da primeira queixa do profeta Abacuque, quando ele apresenta ao Senhor os pecados do povo, o problema que estava ocorrendo, os problemas que estavam ocorrendo por conta dos pecados do povo. E quando Abacuque apresenta essa queixa ao Senhor, o que acontece então é que o Senhor responde. Só que a resposta do Senhor não foi aquela resposta que Abacuque esperava. Porque a resposta que vem de Deus para ele, nós vimos isso a partir do versículo 5 do capítulo de número 1, é a resposta de que o Senhor traria juízo sobre o povo de Judá. Justamente por conta da sua maldade, o Senhor traria juízo sobre eles. E como traria juízo sobre eles? Justamente usando uma nação ímpia, os babilônios. E o Senhor então permitiria que essa nação viesse contra o povo de Judá para os punir e os tratar de alguma forma por conta dos seus pecados, por conta da sua maldade. E aquilo para Abacuque é complicado de entender. Com certeza para todos nós é difícil entender, compreender bem como um Deus bom permite então que um povo mau venha sobre o seu próprio povo, para que esse povo então tenha lições, tenha um tratar. Mas nós vimos que Deus é soberano e Deus pode fazer isso. E que nem por isso escapa do nosso Senhor o controle de todas as coisas, nem por isso escapa dele o controle e a atenção com toda a maldade. E não é porque isso aconteceria que seria o Senhor Deus conivente com a maldade nem do povo de Judá, nem dos babilônios. E isso então foi a tônica do capítulo de número 1. E nós encerramos com a segunda queixa de Abacuque, que é justamente o questionamento de Abacuque acerca dessa situação. Abacuque leva ao Senhor a situação acerca do ataque dos babilônios, como eles iriam sobre o povo de Judá, aquilo que aconteceria com eles. Ele acaba reconhecendo ali a grandiosidade de Deus, ele chama Deus de Senhor, de meu Deus, meu santo. Ele reconhece que Deus havia designado e determinado todas essas coisas e suplica a Deus que de alguma forma essa situação pudesse ser revertida. Suplica a Deus que de alguma forma houvesse mudança com relação a toda essa situação, ainda que já estivesse assim determinado por Deus. E nós encerramos o capítulo com Abacuque clamando a Deus. Versículo 17 do capítulo 1, ele diz: mas continuará ele esvaziando a sua rede, destruindo sem misericórdia as nações? E aí nós entramos no capítulo de número 2 hoje, quando no versículo 1 ele diz: ficarei no meu posto de sentinela e tomarei posição sobre a muralha,
Aguardarei para ver o que o Senhor me dirá e que resposta terei à minha queixa. Aqui, meus irmãos, Deus responderá a Abacuque em relação à sua segunda queixa, mostrando que depois de ter cumprido os seus propósitos por meio dos babilônios, de ter testado a fé e a paciência do seu povo e ter passado uma espécie de crivo em seu povo por meio da ação dos babilônios, que vão levar cativos boa parte desse povo, Deus então ajustará as suas contas com os babilônios, com os caldeus. É importante a gente pegar aqui essa cronologia. É Deus quem permite que os babilônios venham sobre o povo de Judá. É Deus que permite que os babilônios levem boa parte desse povo cativo para a Babilônia. É Deus que permite o cativeiro e é Deus que age agora sobre os babilônios, que agirá sobre os babilônios por conta da maldade também desse povo. Então o Senhor testou a fé, a paciência do seu povo, e Ele então ajustará as contas agora com os caldeus. É importante lembrar que tudo aqui está sendo falado de uma forma profética. São coisas que ainda não aconteceram, mas que depois a gente, no contexto bíblico, a gente vê o cumprimento de tudo isso. E é importante lembrar disso. Aqui no versículo de número 1, nós vemos o profeta se apresentando a Deus de uma maneira humilde. Ele quer a resposta de Deus. Ele quer que Deus fale com ele. Ele reconheceu no capítulo anterior o quanto esse Deus é soberano, mas ele ainda deseja levar as suas questões para Deus. Ele ainda não está convencido e ele ainda quer clareza, ele quer ouvir Deus novamente. Ele quer ouvir as respostas do Senhor acerca dessa situação toda. E aqui o que nós vemos na fala do profeta, quando ele diz: ficarei no meu posto de sentinela e tomarei posição sobre a muralha. A primeira coisa que nós vemos aqui é que aqueles que desejam ouvir Deus devem, de alguma forma, deixar esse mundo. Aqueles que desejam ouvir Deus precisam voltar a sua atenção para o Senhor. Precisam estar atentos à sua voz. Precisam fixar o seu pensamento no Senhor. É claro, é óbvio aqui que a sua expressão, ser posto de sentinela, tomar posição sobre a muralha, para nós ela serve de emblema. É uma forma de nós entendermos a atenção que requer esperar a resposta de Deus. É preciso que quando nós estamos buscando a Deus para encontrar nele respostas acerca das nossas situações, dos nossos questionamentos, é preciso que nós estejamos atentos, o pensamento voltado ao Senhor. É preciso que nós nos voltemos aos meios pelos quais Deus fala. E um desses meios é, obviamente, a sua palavra. Devemos ficar atentos à palavra de Deus. Devemos ficar atentos também às experiências, aquilo que nós vamos passando. É necessário também ficarmos atentos aos experientes, aqueles que já vivenciaram situações com o Senhor, que talvez podem nos trazer clareza, respostas. É preciso, acima de tudo, perseverar na oração. E por que é importante tudo isso, meus irmãos? Porque muitas vezes nós até levamos os nossos questionamentos a Deus, até levamos as nossas perguntas a Deus, mas nem todos têm a paciência de esperar. Nem todos se voltam a Deus em atenção. Nem todos perguntam e ficam atentos à resposta de Deus. Para muitos de nós, certamente, levar questionamentos a Deus é muitas vezes querer respostas rápidas. Porque nesse mundo tudo é muito rápido e cada vez mais rápido. Se temos uma questão, uma dúvida,
nós vamos à internet, recorremos ao Google, colocamos lá a nossa questão, né? Estou com uma dor no lado esquerdo do peito. A gente bota lá, dor no lado esquerdo do peito. Aí o resumo da pesquisa é: você está morrendo agora. Aí a gente já começa a mandar mensagem para os parentes, já vai se despedindo, porque o Google já respondeu para a gente que a gente está morrendo. Então a gente quer essas respostas rápidas. Ai da gente ter que marcar uma consulta e demorar. Até lá a gente já morreu da espera. Ai de ter que esperar o resultado dos exames. Pior problema ainda se a gente tentar ler os exames, né? Todo mundo leigo, aí a gente pega os exames para ler. Misericórdia, eu estou morrendo, tá aqui, ó, tá? Essas palavras difíceis aqui. Quando chega lá no médico, o médico diz: não é nadinha, isso aqui. Engraçado que médico, né? A gente olha aqueles pontos assim e destaca. Chega lá, o médico parece que nem leu aquilo ali. A gente ainda sai na dúvida, né? Dizendo assim: rapaz, eu acho que eu tenho que sair, só que o médico não leu. Só que nós somos ansiosos. Esse mundo tem nos deixado cada vez mais ansiosos. Só que o problema é que a gente não pode levar isso para o nosso relacionamento com Deus. Porque Deus tem o seu tempo de responder. Tem a sua forma de responder, e muitas vezes no processo da resposta, Deus vai nos moldando, Deus vai trabalhando conosco. Então, quando queremos uma resposta, clareza, e vamos orar, o Senhor vai tratando o nosso coração. Quando queremos resposta e clareza e vamos ler a palavra, o Senhor vai nos levando pelos seus textos, e vai nos fazendo entender um pouco mais da sua vontade. Quando queremos resposta e procuramos pessoas experientes, ouvimos conselhos que muitas vezes não são aqueles que nós queríamos ouvir, mas que nos trazem uma percepção melhor acerca das coisas de Deus. Então, aqueles que desejam realmente a resposta de Deus às suas questões, precisam se colocar nessa posição de quem espera a resposta. Precisam se colocar nessa posição de maneira humilde. Nós devemos ir até Deus e colocar as nossas causas nas suas mãos. O versículo segue com o profeta dizendo: aguardarei para ver o que o Senhor me dirá e que resposta eu terei à minha queixa. Nós precisamos ir até Deus e deixar lá em suas mãos a nossa questão. Muitas vezes nós fazemos com Deus como fazemos quando queremos a manutenção de um aparelho. A gente vai lá e entrega, né? Está aqui, ó. Aí no dia seguinte a gente liga ou vai lá e pergunta: e aí, cadê? Está pronto? Ah, não, está pronto não. Ah, me dá isso aqui, deixa eu levar logo em outro lugar para resolver mais rápido. E às vezes a gente quer fazer assim com Deus. A gente quer levar, até levamos, mas se Deus não responder rapidamente, a gente toma da mão de Deus e vai resolver a nossa maneira. Vamos resolver da nossa forma, e não deve ser assim. Nós devemos aguardar. Esse é o sentimento do profeta. Nós devemos aguardar. Nós devemos esperar para ver o que o Senhor vai dizer. Nós devemos ficar atentos à sua resposta. O salmista, no Salmo de número 5, no versículo 3, ele diz: de manhã eu te apresento a minha oração e eu aguardo com esperança. Senhor, eu te apresento a minha oração. O de manhã aqui nos dá uma ideia da nossa urgência, né? Aquilo que a gente faz primeiro. Então a gente apresenta ao Senhor de manhã, mas a gente tem que aguardar com esperança. Talvez o Senhor responderá no final do dia. Talvez demorará alguns dias. Mas nós não podemos perder a nossa esperança no Senhor. Devemos apresentar ao Senhor as nossas queixas, as nossas questões de forma humilde. Devemos esperar. Certo é, meus irmãos, que Deus respondeu ao profeta. Uma das coisas que o livro do profeta Abacuque não nos traz é uma ideia muito clara de tempo das coisas. Nós não sabemos quanto tempo ele esperou por essa resposta. Mas o certo é que Deus respondeu. Afinal de contas, meus irmãos, Deus não desaponta.
as expectativas de fé do seu povo. Quando nós queremos ouvi-lo, quando nós queremos saber a sua vontade, certamente Ele dirá. Certamente Ele dirá, falará conosco. Como eu disse, nem sempre a nossa maneira, mas certamente Ele falará. E o profeta havia questionado acerca desse domínio dos caldeus sobre eles. E agora o Senhor vai responder. E agora a resposta, diferente da primeira, ela é uma resposta que vai trazer calma ao coração de Abacuque. E certamente traria calma ao coração de todo o povo. Como Deus começa a responder, está aí no versículo de número 2. Primeiro diz: escreva claramente a visão em tábuas, para que se leia facilmente. A primeira orientação de Deus é que o profeta deveria escrever aquela visão. Ou seja, nós já temos aqui a forma como Deus vai se manifestar por meio de uma visão. Deixará ele bem claro. Mas ele não quer apenas que Abacuque veja, ele quer que Abacuque escreva. Por alguns motivos, certamente, Deus orientou que aquela visão fosse escrita em tábuas. Primeiro, para que o profeta pudesse gravar em sua própria mente. É natural que quando nós escrevemos, aquilo tende a ficar fixado na nossa mente. Todos aqueles que têm o hábito de escrever enquanto leem, enquanto escutam alguma coisa, tendem a absorver aquilo de uma maneira mais própria, mais forte. Mas especialmente porque Deus queria que aquilo fosse noticiado. E Ele diz, para que se leia facilmente. Deus queria que aquilo fosse falado, proclamado às outras pessoas. Pessoas que estivessem em lugares diferentes, mas também que estivessem em tempos diferentes, tempos distantes. E daqui a pouco a gente já vai ver o porquê disso. No versículo 3, ele diz, pois a visão aguarda um tempo designado. Ela fala do fim e não falhará. Ainda que demore, espere, porque ela certamente virá e não se atrasará. O povo deveria esperar o tempo do cumprimento daquela profecia, daquela visão. E eles seriam informados agora do livramento que eles receberiam do poder dos babilônios. Só que Deus fixou um tempo para o cumprimento do seu decreto. Deus disse, iria livrá-los, mas fixou um tempo. Um tempo que ele conhecia. Então esse tempo poderia demorar. Por isso, essa visão deveria ser escrita, para que, de alguma forma, aquilo pudesse, primeiro, fortalecer a fé daquele povo, enquanto esperavam que eles lembrassem daquilo que estava escrito, e depois para que quando as coisas acontecessem pudesse ter algo onde comparar. Meus irmãos, isso aqui é muito semelhante ao que acontece conosco nos dias de hoje, tem acontecido. Quando nós vemos na palavra de Deus o cumprimento das promessas do Senhor e nós podemos olhar e glorificar a Deus porque tem se cumprido aquilo que Ele falou. E assim certamente aconteceria com aquele povo, quando viesse o cumprimento das promessas de Deus, eles veriam que estava escrito. Alguns apontam que os profetas daquele tempo, eles tinham a prática de escrever e fixar no templo as suas visões principais, as suas profecias principais, deixar ali para que o povo tivesse acesso. E parece que essa aqui ela tem um valor muito relevante, de tal forma que Deus o orienta que ele escreva de uma forma clara, que seja vista de uma maneira fácil, para que aquilo pudesse ser lembrado pelo povo. O dia que Deus estabeleceu para o livramento do seu povo era um tempo que, segundo a palavra, certamente viria, e era um tempo que não tardaria, ou seja, o tempo de Deus é um tempo que não falha, não tarda. Deus tem o seu tempo, e quando se cumpre o seu tempo, a sua vontade, esse é o tempo adequado. Então o povo precisava entender isso, ainda que demore, espere, porque ela certamente virá e não se atrasará. Ainda que demorasse, eles deveriam esperar. Da mesma forma, meus irmãos, quando nós falamos acerca do cumprimento da volta do nosso Senhor Jesus Cristo,
Talvez aqueles que têm nas suas famílias ascendentes, tementes a Deus, conhecedores da palavra de Deus, podem se lembrar: olha, a minha mãe dizia, a minha avó dizia, a minha bisavó dizia que Jesus iria voltar. E o senso de urgência daqueles que conhecem o Senhor está presente aí de geração em geração, mas ainda não aconteceu. Porém, o tempo de Deus é perfeito, e nós precisamos entender isso e fortalecer, falar nas próximas gerações: Ele vai voltar. O tempo está se aproximando. E quando formos questionados: mas os nossos ancestrais falaram, né? As gerações anteriores falaram também. E nós vamos dizer: mas nós vamos continuar falando, porque vai se cumprir. Ainda que tarde, vai se cumprir. Ainda que tarde aos olhos do homem, porque aos olhos de Deus e no tempo de Deus não tardará, será o tempo perfeito de Deus. O tempo do cumprimento da promessa do nosso Senhor. Essa visão, cujo cumprimento está aguardado, será um grande exercício de fé e de paciência para aqueles que conhecem o Senhor, mas também testará e revelará aos homens quem eles são. Veja o versículo de número 4. O Senhor diz: escreva, o ímpio está envaidecido, seus desejos não são bons, mas o justo viverá pela sua fidelidade. Em algumas versões: mas o justo viverá pela fé. Bom, os homens que agem de maneira soberba desdenhariam daquela visão. Foi o que o Senhor falou: o ímpio está envaidecido, seus desejos não são bons. Assim são os ímpios, eles desdenham da visão. Eles desdenham: olha, o tempo não está se cumprindo, pelo contrário, eu estou me virando aqui. As coisas só estão acontecendo porque eu estou me virando. É na força do meu braço. Com relação à volta do nosso Senhor Jesus, muitos desdenham. Falo aí há várias gerações, nunca aconteceu, eu que não me vire não. E acaba olhando para as promessas de Deus como se não valessem nada. Uma das coisas pelas quais a promessa parece tardar é justamente para provar o coração dos homens. Imagine você, alguém que conheça a Cristo na sua infância, e esse é um ótimo tempo para conhecer a Cristo e se entregar e poder viver com Cristo a sua vida inteira. Mas vamos supor que essa pessoa chegue aos 90, 100 anos de idade e não tenha visto a volta do Senhor Jesus. O tardar desse tempo prova os corações. Será que essa pessoa questionaria: passei a minha vida inteira, abdiquei de muitas coisas, me privei de muitas coisas e Jesus não voltou? Alguns passam um tempo menor e já colocam em si esses questionamentos. O tardar do cumprimento da palavra trata o coração dos homens. O texto diz: mas o justo viverá pela sua fidelidade. Ou seja, aqueles que verdadeiramente estão com os corações do Senhor valorizarão a promessa, estarão cada vez mais apegados a ela, confiarão nessa verdade, permanecerão retos no Senhor, porque o justo vive pela fé. Aquele que foi justificado por Deus, aquele que foi alcançado por essa verdade, ele permanece em fidelidade. O Senhor falou isso antes do cativeiro, e agora diz a Abacuque: os justos viverão pela sua fidelidade. Ou seja, aqueles que durante o cativeiro tivessem relacionamento verdadeiro com Deus, crescem na promessa que o Senhor estava entregando agora ao profeta, eles permaneceriam firmes.
Eles não se dobrariam diante dos líderes e dos deuses babilônicos. Agora a gente entende a fidelidade de Daniel e dos seus amigos, que ficaram firmes, fiéis, mesmo no meio do cativeiro. O justo vive pela fé, o justo vive pela sua fidelidade. Ele não vive pelos movimentos, ele não vive pela tendência, ele não vive pela circunstância, o justo vive pela fé. Meus irmãos, essa é uma palavra tão importante, que nós vamos encontrar essa mesma expressão da palavra que Deus entregou a Abacuque no Novo Testamento 3 vezes. Romanos 1,17, nós conhecemos as palavras do apóstolo Paulo que influenciaram Lutero. O justo viverá pela fé, o justo viverá pela sua fidelidade. Gálatas 3,11, também o apóstolo Paulo fala isso lá. E o autor da carta aos Hebreus, no capítulo 10, versículo 38, também fala a mesma coisa. O justo viverá pela fé, o justo viverá pela fé, o justo viverá pela fé. Nós não podemos esquecer isso. E é importante essas questões numéricas na palavra de Deus. Quando Deus reafirma as suas verdades 3 vezes no Novo Testamento, ou seja, não ficou lá para trás. O justo viverá pela fé, o justo viverá pela fé, o justo vive pela fé. Nos dias de hoje, aqueles que conhecem, que são alcançados pela justiça de Deus, vivem pela fé no nosso Senhor. E assim nós devemos continuar sustentados nas suas promessas. Essa é a palavra de Deus a Abacuque. Tendo dito isso, Deus, começando aqui a acalmar o coração do profeta, Deus vai apresentar a acusação feita contra este inimigo, que vai receber uma sentença. Ora, os babilônios virão sobre vocês, mas eles receberão também uma sentença. Eles são um povo inimigo de Deus. E aqui é interessante, porque alguns vão entender que as palavras, a partir de agora, talvez fossem dirigidas ao rei Nabucodonosor. Alguns vão entender que são palavras dirigidas a todo o reinado, a todo o povo perverso. E outros vão entender, e talvez assim nós podemos entender também, que essas palavras são direcionadas a todos os poderes perversos desse mundo, que ousam subjugar e oprimir qualquer povo, especialmente o povo de Deus. É sobre essa perspectiva que nós precisamos entender aqui. Tem uma perspectiva imediata, os babilônios e o seu rei na sua perversidade, mas essas palavras aqui também têm um cumprimento sobre todo o mundo, em todo o tempo, quando homens e povos perversos subjugam e oprimem qualquer povo, especialmente o povo de Deus. Nós não podemos esquecer dessas palavras, como Deus age contra aqueles que subjugam e oprimem as pessoas, que subjugam e oprimem principalmente o seu povo. É assim que Deus age. Está aqui a partir do versículo de número 5. A primeira coisa que nós vemos é a acusação feita contra esse inimigo. Como são esses inimigos? Como é que eles agem? Versículo 5. De fato, a riqueza é ilusória e o ímpio arrogante não descansa. Ele é voraz como a sepultura e como a morte. Nunca se satisfaz. Apanha para si todas as nações e ajunta para si todos os povos. Primeiro, esse inimigo, ou esses inimigos, são dados aos seus prazeres. O texto diz, de fato, a riqueza é ilusória e o ímpio é arrogante e não descansa. Em algumas versões, algumas traduções, apontam que esse texto aqui estaria voltado à bebida. Seriam pessoas dadas aos seus prazeres, também com relação à bebida, à embriaguez. São dados aos seus prazeres. Geralmente, esses líderes ou esses povos que subjugam os outros serão assim, dominados por seus prazeres. Desde a embriaguez até
o desejo ardente pelas riquezas, por se envolver e ter muitas riquezas. São pessoas guiadas pelos seus prazeres. Depois, eles são insolentes e arrogantes. O texto diz, ele é voraz como a sepultura e como a morte. Ou seja, eles são soberbos. E a soberba, nós falamos no culto passado, é um presságio da queda deles. Por serem soberbos, eles já têm um grande problema contra Deus. A sua soberba, a sua vaidade. Outra coisa sobre eles é que eles são cobiçosos, gananciosos em suas riquezas. O texto diz, nunca se satisfaz, apanha para si todas as nações e ajunta para si todos os povos. Eles não se contêm em casa. Eles querem sair e dominar tudo como se tudo fosse seu. Essa é uma característica dessas pessoas, ou desses povos perversos. Eles nunca vão se contentar com o que é seu. Eles querem mais. Vamos pegar um exemplo, uma ideia aqui de uma pessoa. Uma pessoa que ela tem uma mansão, mas ela não se satisfaz com o que ela tem. Ela fica enlouquecida por ter mais. Em geral, pessoas que alcançam grandes riquezas, nós vamos ver muitos casos de pessoas que são assim, não se saciam com nada. Estava vendo uns dias atrás, algo que talvez nos próximos dias, meses, anos, comece a aparecer muito, o domínio da internet, de todo o sistema computacional por inteligência artificial. Meus irmãos, é um negócio assim muito louco. Você começa a estudar e você vai vendo assim o quanto eles podem chegar em coisas completamente absurdas, a dominar tudo. E aí eu estava vendo lá os nomes das pessoas que estão envolvidas nisso. Os grandes nomes das grandes empresas dessa área estão envolvidos nisso. E aí o questionamento lá de um dos artigos que eu estava lendo era justamente acerca disso. Mas esses caras já são muito ricos. Eles são muito ricos. Eles estão colocando dinheiro aos montes em empresas que no primeiro momento estão só dando prejuízo. Para estimular, para utilizar essas ferramentas, joguinhos aí, volta e meia a gente se pega aí nos joguinhos, algumas, fugiu a palavra agora, né? Quando o negócio está muito na moda, né? Que cai, todo mundo está fazendo. Um tempo atrás, estava poucas semanas, fazendo uma imagem lá do estilo Pixar, no estilo de desenho americano, né? Aí desenvolveram alguns aplicativos, sistemas, você entrava lá, dizia na inteligência artificial como você queria, aí ele gerava lá uma imagem próxima ao que você queria, no estilo dos desenhos da Disney, americanos, da Pixar. E aí você entrava lá e fazia aquilo, sabe, você estava participando daquilo como se fosse uma brincadeira, é legal, todo mundo está fazendo, né? Aí vamos lá, vamos postar aqui a minha imagem, ficou legal, até eu tentei fazer. Mas meus irmãos, por trás de tudo isso, muitas vezes tem testes sociais. Quando um algoritmo fica ali, várias pessoas começam a fazer, responder aquilo ali, ele vai se aprimorando. É como se ele estivesse nos estudando para saber o que nós queremos, o que nós pensamos, e eles vão alinhando isso. E gente, tem cada loucura aí que só você pesquisando para ver. E aí a pergunta é, por que esses caras estão fazendo isso? E a resposta da autora do texto era, eles querem poder. Eles não precisam de dinheiro mais, eles têm tudo que eles precisam. Alguns deles aparecem até na mídia aí como se estivessem fazendo doações enormes, financeiras.
mas o que eles querem é poder. É isso que esses homens estão atrás. É o que o texto nos revela. Eles não se saciam mais. Eles querem poder. Você não vai encontrar um grande país forte economicamente que para. Eles querem mais. Sempre é assim. Mas as suspeitas em relação à questão do Covid, que teria saído de um laboratório chinês. Para que isso? Aí muitos levantam o questionamento. Controle social. O que eles estão querendo por trás? Poder. Sempre poder. Porque esses homens não se saciam. Vejam como a palavra, meus irmãos, nos traz respostas acerca de todos os tempos. Nunca se satisfaz, apanha para si todas as nações e ajunta para si todos os povos. Esse é o desejo desses homens. São cobiçosos, gananciosos. Mas o Senhor trará uma sentença sobre eles. E o Senhor passa aqui ao profeta a discorrer acerca da sentença que virá sobre esses homens, sobre esses povos, sobre a sua perversidade. O versículo 6, ele inicia dizendo: todos esses povos um dia rirão dele, com canções de zombaria e dirão. A primeira coisa que nós vemos aqui é que se a soberba é o cerne dos seus pecados, é o centro dos seus pecados, a primeira coisa que Deus diz é: eles serão zombados. Gente, não tem coisa pior para um soberbo, para alguém que quer aparecer. Não tem coisa pior do que ser alvo de zombaria. Não tem coisa pior para ele do que ser colocado diante dos outros como uma vergonha. Porque tudo que ele quer é aparecer. Tudo que ele quer é se mostrar diante dos outros. E o Senhor diz: todos esses povos um dia rirão dele com canções de zombaria. Porque eles queriam aparecer. Eles queriam poder. Eles queriam demonstrar ali toda a sua vaidade. E o Senhor os castigará por conta disso. Os colocará a desprezo. Faça um teste. Se tem alguém aí próximo da sua vida que gosta de muita soberba, que é alguém que deseja sempre se mostrar superior, faça o teste. Vem com muita historinha, ó, deixa de lado, desdenha, não responde, fala com minha mão. É tiro e queda. O nego se contorce. Se nas coisas pequenas são assim, imagine nas coisas grandes das quais Deus está falando aqui. O Senhor diz que uma das sentenças sobre eles será justamente por conta da sua soberba, da sua vaidade. Eles serão motivo de zombaria. Outra coisa que o texto nos revela aqui são os ais. Nós chamamos assim porque é assim que o texto vai nos mostrar. O ai daquele, ai daquele, ai daquele, nós vamos ver agora com frequência no texto. Nós temos 5 ais aqui que Deus vai liberar sobre eles como sentença pela sua maldade. O primeiro ai está nos versículos 6 a 8. O Senhor cumprirá esse ai sobre eles, porque eles aumentam as suas posses, usurpando os direitos do seu próximo. Veja o texto. Todos estes povos um dia rirão dele com canções de zombaria e dirão: ai daquele que amontoa bens roubados e enriquece mediante extorsão. Até quando isto continuará assim? Não se levantarão de repente os seus credores? Não se despertarão os que o fazem tremer? Agora você se tornará vítima deles, porque você saqueou muitas nações. Todos os povos que restaram o saquearão, pois você derramou muito sangue e cometeu violência contra a terra, as cidades e seus habitantes. O primeiro ai de Deus, por meio da boca do profeta, aos babilônios,
a Nabucodonosor e a todos os povos que subjugam os homens. É um ai porque eles são esse povo perverso que querem aumentar suas próprias posses, passando por cima dos direitos dos outros. Note, meus irmãos, que nós devemos considerar aqui como nosso apenas aquilo que nós adquirimos honestamente. Nada que se consiga nesse mundo passando por cima dos outros, usurpando os direitos dos outros, nada disso nós deveríamos querer ter acesso. Nada disso é nosso aquilo que é ganho honestamente, é nosso aquilo que é ganho com o suor do nosso rosto, é nosso aquilo que é ganho com a bênção de Deus. Nada daquilo que é ganho desonestamente deveria ser nosso. Nós precisamos fugir de tudo isso. Ai daquele que amontoa bens roubados e enriquece mediante extorsão. O Senhor questiona aqui: até quando isso continuará assim? É como se perguntasse a esses homens: vocês acham que isso vai até quando? Você vive roubando, você vive enganando, você vive usurpando dos outros, e você acha que você vai se dar bem assim até quando? Esses homens se sobrecarregam de uma preocupação contínua, porque eles fazem o mal. Eles podem tentar parecer descansados, tranquilos, mas não estão. Você recebe seu salário dignamente, honestamente, está lá na sua conta. Eles não têm tranquilidade. Eles precisam de alguém que abra uma outra conta, eles precisam mandar dinheiro para outro lugar, eles não podem ter nada no seu nome, eles precisam encontrar toda uma rede, eles não estão tranquilos. Eles dormem, mas estão preocupados se a polícia baterá nas suas portas de manhã. Eles podem aparentar tranquilidade quando postam uma foto na internet, com bens, com posses, com luxo, mas eles não estão tranquilos. Tudo isso é engano, porque eles sabem que em algum momento uma pesada prestação de contas virá sobre as suas vidas e eles serão obrigados a enfrentar isso. Eles serão obrigados. Versículo 7 diz: não se levantarão de repente os seus credores, não se despertarão os que o fazem tremer. Aqui o texto nos aponta, talvez Deus na intenção de mostrar algumas possibilidades, nos mostra que talvez esses, ainda que aparentem riquezas, posses, bens, estão devendo. Não se levantarão contra eles os seus credores em algum momento? É aquele que foi lá no banco e pegou um empréstimo, já sabendo que não ia pagar. É aquele que pediu emprestado, já pensando na forma de não quitar aquela dívida. Meus irmãos, o crente pode em algum momento ter dívidas, por alguma situação que ocorreu, por alguma dificuldade que ele teve, por uma perda de emprego, mas ele não pode ter dívidas por desonestidade, por maldade, por perversidade. Não pode. O Senhor diz: não se levantarão sobre eles os seus credores, não se despertarão os que o fazem tremer, ou seja, não se levantarão pessoas que podem se colocar contra eles. Veja que o fim deles é assim: agora você se tornará vítima deles. Isso é um decreto de Deus, não passará. Porque você saqueou muitas nações, todos os povos que restaram o saquearão. Ou seja, porque vocês fizeram isso, vocês sofrerão isso também. Há uma resposta de Deus. Ainda no versículo 8 ele diz: pois você derramou muito sangue e cometeu violência contra terras, cidades e seus habitantes. Veja qual será o final disso. Uma nação que se levanta com perversidade, com maldade, derramou muito sangue, seu fim será
na mesma medida. Porque você derramou muito sangue e cometeu violência contra terras, cidades e seus habitantes. Foi exatamente isso que aconteceu com os babilônios. Eles foram destruídos pelos impérios Medo e Persas. Impérios naquele momento menores, que pareciam só os restos, e os babilônios vieram a ser destruídos depois. Por quê? Porque quando Deus age, meus irmãos, não existe essa superioridade. Há uma palavra de Deus a se cumprir, e foi assim que foi cumprido. O rei da Babilônia se considerava superior, ele se considerava além dos homens, mas a palavra de Deus havia de se cumprir, e porque eles fizeram as coisas derramando sangue inocente, eles pagaram por conta disso. Nós temos hoje a China é um império, mas a custo de muito sangue, muito sofrimento de gente inocente. Pesquise um pouco sobre a história da China. E até os dias de hoje, uma aparência de toda uma grandeza econômica, mas pessoas lá que são presas sem direitos quase, vivem sem direitos. Na história, quantas pessoas não foram mortas pelo regime comunista chinês? Uma nação que se fez à custa de sangue e de sofrimento de gente inocente. Não é exclusivo dela, estou pegando aqui um exemplo na história, só para você entender. Mas é uma palavra de Deus que se cumprirá sobre todos esses homens. No versículo 9 até o versículo 11, nós chegamos ao segundo ai. Esse segundo ai, ele vem sobre eles por cobiçar ainda mais, é ainda na mesma linha da cobiça, mas por cobiçar ainda mais e desejar um status ainda mais elevado. Versículo 9 diz: ai daquele que obtém lucros injustos para a sua casa, para pôr seu ninho no alto e escapar das garras do mal. Você tramou a ruína de muitos povos, envergonhando a sua própria casa e pecando contra a sua própria vida, pois as pedras clamarão da parede e as vigas responderão do madeiramento contra você. Percebam aqui que eles alcançaram lucros injustos, diz o texto, para a sua casa. E as suas justificativas são para pôr o seu ninho no alto e escapar das garras do mal. Perceba que muitas vezes nós somos enganados pelas justificativas para fazer aquilo que é errado. Quais eram as justificativas deles? Colocar a nossa casa ainda mais no alto, ou seja, melhorar o nosso padrão, cuidar da nossa família, ter segurança, o texto diz, escapar das garras do mal. Quantas pessoas não acabam vivendo de maneira errada, vivendo de ganhos ilícitos, sob a justificativa de que aquilo é para dar uma situação melhor para sua família? Engano. É engano. Porque nós não devemos usar isso como justificativa. Os homens estão assim fingindo, trazendo uma desculpa para fazer aquilo que é errado, mas na verdade são seus corações que são maus. É a sua perversidade, é o seu pecado, por isso eles fazem isso. E o que eles passarão? Vergonha. Versículo 10, você tramou a ruína de muitos povos, envergonhando a sua própria casa e pecando contra a sua própria vida. Aqueles que vivem de ganhos ilícitos, aqueles que vivem da mentira e constroem a sua vida, o seu patrimônio, o cuidado da sua casa, em cima daquilo que é errado, em cima daquilo que é ilícito, estão plantando para colher vergonha sobre a sua vida e sobre a sua família. Ou não é quando uma dessas figuras aí cai presa? Parecia, né? Todo status, aí vai preso. Que vergonha. Como ficam os filhos na escola? Como fica a mulher? Isso se não sabia, né? Muitas vezes sabe. Como ficam os pais?
Como ficam aqueles que convivem com eles. Sempre assim. Colhem vergonha sobre a sua vida e muitas vezes sobre toda a sua casa, sobre toda a sua família, sobre aqueles que estão perto. Assim eles fazem. Nabucodonosor, ele tinha justamente esse sentimento. Em Daniel capítulo 4, depois você pode ver lá, chega um momento que ele diz assim, olha, mas não fui eu que construí esse reino. Então ele se coloca assim numa posição, sabe, superior. Mas Deus sabia que todo aquele reino foi construído à custa de sangue inocente e do sofrimento de muitos homens. Então todo aquele que planta assim, colhe vergonha. Porque, meus irmãos, ainda que não haja testemunhas como homens que possam falar contra essas pessoas, o versículo 11 nos diz, pois as pedras clamarão da parede e as vigas responderão do madeiramento contra você. Eu ficava imaginando essa cena lá em casa, ó, com a Deus. Eu falei, cara, que loucura isso. O cara foi lá, construiu uma casa, um império. Geralmente essa galera tem impérios, né? Mas não precisa ser só esses grandões, não. Mas vamos pegar isso aqui como exemplo. Construiu lá o seu império. Ninguém viu. A justiça dos homens não pegou. Todos acharam que ele era uma grande pessoa. Passou a sua vida inteira posando de bacana, de superior, muitas vezes de uma pessoa boa, de uma pessoa caridosa. Mas porque construiu com base no engano, no roubo e na mentira, a palavra diz, as vigas da casa clamarão contra você. No dia do juízo de Deus, imagina essa pessoa se apresentando diante de Deus e talvez pensando, ninguém viu nada. E o Senhor ir lá e chamar paredes da casa dele. Digam aqui. E as paredes da casa começarem a falar contra ele. É sim, todo o dinheiro que foi utilizado para nos comprar veio disso. Ninguém escapa do julgamento de Deus. Ninguém, meus irmãos. Não venhamos a nos enganar. Ninguém. As paredes e as vigas da casa desse homem responderão contra ele. No versículo 12 encontramos o terceiro ai. Esse ai ele vem porque eles edificaram uma cidade com sangue e extorsão. Versículo 12. Ai daquele que edifica uma cidade com sangue, estabelece com crime. Acaso não vem do Senhor dos Exércitos que o trabalho dos povos seja só para satisfazer o fogo e que as nações se afadiguem em vão? O Senhor diz, se vocês estão edificando, e assim foi a Babilônia, se vocês estão edificando a sua casa, a sua nação, o seu domínio, o seu poder, com base no sangue, com base no sofrimento de homens, ai de vocês. Porque no versículo 13, quando ele diz aqui, acaso não vem do Senhor dos Exércitos que o trabalho dos povos seja só para satisfazer o fogo e que as nações se afadiguem em vão? O que o Senhor está querendo dizer aqui é, está vendo tudo isso aí que vocês construíram? É só para satisfazer o fogo, ou seja, eu posso colocar abaixo rapidamente, posso destruir. E o trabalho dos seus operários, trabalham em vão, eles só se cansaram em vão. Tudo será colocado abaixo. Tudo. Nenhum poder, nenhum domínio, nenhuma autoridade desse mundo, meus irmãos, longe da vontade de Deus, vai ficar de pé. Nada, trabalhos em vão. Mateus 20:12 diz que a pior coisa que os trabalhadores da vinha do seu Senhor, ou seja, aqueles que trabalham para Deus, a pior coisa que nós podemos suportar é a fadiga de um dia pesado com calor. Essa é a pior coisa. Ou seja, trabalhe para Deus, viva para Deus. A pior coisa que você vai sentir é um dia cansado.
Agora esses homens aqui verão ruir todo o seu império. Não ficará nada de pé. Tudo será consumido pelo fogo. Construções que ruirão. E o texto ainda nos diz mais. Por conta disso, o nome de Deus será conhecido. Versículo 14. Mas a terra se encherá do conhecimento da glória do Senhor, como as águas enchem o mar. Quando Deus estabelece os seus juízos, o nome dele é conhecido. A glória do nome dele é espalhada pelo mundo, como as águas enchem o mar. Deus tem o seu nome conhecido quando o seu juízo recai sobre homens poderosos, sobre pessoas que se achavam superiores, sobre reinos que se achavam maiores do que os outros. O nome do Senhor é conhecido. A glória de Deus é estabelecida. Quando Deus é conhecido, os seus juízos são conhecidos pela palavra, pela boca, ou por ações, o nome de Deus é conhecido e glorificado. Tudo é para a glória de Deus. Tudo é para a glória de Deus. Amém? O quarto ai está no versículo de número 15 até o 17. Esse ai, ele vem porque eles promoviam a embriaguez. Você lembra que lá no versículo 5, eu falei que uma das questões lá poderia ser a questão da embriaguez deles. E aqui agora no versículo 15 eles vão mostrar que eles promoviam a embriaguez. Versículo 15. Ai daquele que dá bebida ao seu próximo, misturando-a com seu furor, até que ele fique bêbado, para lhe contemplar a nudez. Aqueles que fazem o mal, aqui a ideia é perversidade. Aquele que dá a bebida a uma mulher, para que ela caia desmaiada e ele possa estuprá-la. Aquele que dá a bebida ao seu amigo para ele passar vergonha. Aquele que dá a bebida, aquele que ele já sabe que não pode beber mais, e ele estimula, bebe isso, larga de besteira, toma aqui, você já viu isso? Toma mais uma, vai, eu estou largando, estou parando, toma a tua. Senta aí, eu boto, né? No culto passado acho que a gente falou sobre isso, que para bebum nunca falta. Sempre tem. Falta para comprar arroz, mas para beber não falta. Ai deles. Ai deles. Versículo 16 diz: beba bastante vergonha em vez de glória. Sim, beba você também e exponha-se. A taça da mão direita do Senhor é dada a você. Muita vergonha cobrirá a sua glória. Geralmente essas pessoas que fazem isso têm ares de superiores, se sentem maiorais, se sentem bem ao ver o sofrimento do outro. Deus está falando sobre isso. Se a gente for ampliar aqui o entendimento do texto, Deus está falando sobre isso. Gente perversa, que se sente bem no sofrimento do outro. Tem gente que faz as coisas por perversidade, por maldade, quer ver o outro mal, quer ver o outro envergonhado. Deus diz que o seu sofrimento, a sua colheita será a sua vergonha. Você gosta de envergonhar? Você colherá a sua vergonha. Já diziam os antigos, né? Quem tem vergonha, envergonha o outro, né? E assim Deus nos coloca aqui. Aqueles que fazem isso colherão vergonha. Versículo 17, a violência que você cometeu contra o Líbano. Você lembra que no capítulo 1 nós falamos que eles ainda não estavam dominando Judá, mas já estavam derrotando o Líbano. Deus cita isso aqui. A violência que você cometeu contra o Líbano o alcançará, e você ficará apavorado com a matança que você fez de animais, pois você derramou muito sangue e cometeu violência contra a terra, as cidades e seus habitantes. Meus irmãos, não está escapando aos olhos de Deus nenhum mal que o homem tem feito contra os homens e contra a criação de Deus. Nenhum mal. As causas ambientais, animais, as causas humanitárias também são causas de Deus. E para isso a gente não precisa de um discurso político para cuidar
da natureza, para cuidar dos animais. Você também não precisa virar pai de pet para ser um cuidador de animal e querê-los bem e não querer o mal deles. É só não atropelar o bichinho na rua. É só não chutar com maldade, não dar uma pedrada. É só alimentar bem e cuidar bem daqueles que você tem. Você não precisa virar pai e mãe. É só a gente não desmatar, é só a gente não ter maldade, perversidade. É só pensar nessas coisas como Deus pensaria. O que acontece nesse mundo é que querem pegar os pensamentos do povo de Deus e da palavra de Deus e encaixar dentro de pensamentos políticos. A gente não precisa disso, a gente já tem a palavra. Mas nenhum homem que cause mal e que cause vergonha aos outros escapará aos olhos de Deus. Por fim, o último ai, a partir do versículo 18, ai daqueles que promovem a idolatria. Versículo 18, de que vale uma imagem feita por um escultor, ou um ídolo de metal que ensina mentiras? Pois aquele que o faz confia em sua própria criação, fazendo ídolos incapazes de falar. Os babilônios, eles, além de ter vários deuses, eles tinham muita habilidade na confecção e eles tinham muito cuidado com isso. O texto nos diz, que eles, está aqui no versículo 19, está coberto de ouro e prata, mas não respira. Eles tinham cuidado, eles faziam monumentos com muito cuidado, com muita riqueza. A gente vai lembrar que Sadraque, Mesaque e Abednego, eles foram chamados a se curvar diante de um monumento. Era assim que os babilônios faziam. E eles tinham todo esse cuidado em tratar esses monumentos, essas estátuas, essas imagens, com muito cuidado, porque além da sua beleza, além da sua estética, vinha toda a questão idólatra mesmo. Eles esperavam que eles respondessem às suas questões, respondessem. Ali eles encontravam um meio de fé. Assim os babilônios faziam. E Deus diz, de que vale uma imagem feita por um escultor, ou um ídolo de metal que ensina mentiras? Deus diz, olha, o que vocês estão aprendendo aí é tudo mentira. O que eles estão falando a vocês, e o que vocês entendem que eles estão falando é mentira. Meus irmãos, basicamente é isso. Todo o conhecimento e toda a forma de fé que não venha de Deus provém de demônios. É isso. E eu não preciso nem citar a vocês religiões aqui para isso. Basta você entender. Se não provém de Deus, se não vem da verdade, se não vem da palavra de Deus, provém de demônios. O fantasma de não sei quem fala com a minha tia. Demônio. Eu tenho um amigo que ele dizia assim, olha, desde criança, o cara vai lá e senta do meu lado na cama. Falava sério mesmo. Demônio. E pegue as religiões do mundo, são demônios. Imagens adoradas, demônios. Pode ser que a pessoa que foi colocada lá naquela imagem não fosse. Muitos deles foram cristãos piedosos, gente temente a Deus, que nem pediu para ser colocado ali numa escultura de madeira ou de gesso. Mas alguém foi lá um dia e colocou, e acredita que responde. Demônios. E o Senhor deixa isso aqui muito claro, pois aquele que o faz confia em sua própria criação, fazendo ídolos incapazes de falar. Eles não podem falar. E se alguém tem falado, são demônios. E aí o Senhor diz, ai daquele que diz a madeira desperte, ou a pedra sem vida acorde. Poderá o ídolo dar orientação? Está coberto de ouro e prata, mas não respira. Parece que Deus quer abrir os olhos desse povo que ainda se deixava levar pela idolatria. Quantas pessoas se deixam levar pela idolatria? Eles não podem responder. A gente vai encontrar nos Salmos, salmistas clamando a Deus como que dissesse a mesma coisa, desperte, acorde nas suas inquietações.
que possamos recorrer a Deus, mas não a nada que seja objeto da nossa idolatria, porque eles não podem responder, somente Deus pode. E o texto encerra com o Senhor dizendo: o Senhor, porém, está em seu santo templo, diante dele fica em silêncio toda a terra. Nada que seja objeto da nossa idolatria pode nos responder. Eles podem ser quebrados, o tempo deles passa, muda de acordo com os tempos e as estações, mas o Senhor, porém, está em seu santo templo, nada altera Deus. Nada muda quem Deus é. Ele está lá, Ele responde, Ele fala. Nós podemos fechar os nossos olhos e nos direcionar para Ele, falar com Ele. Nós podemos voltar as nossas questões para Ele e Ele vai nos responder. E veja como Deus fecha tudo aqui, ó. Abacuque vai a Deus, e o que Deus está dizendo a Abacuque é: esses homens vão sofrer por conta dos seus pecados, mas você, Abacuque, não deixe de falar comigo. Não deixe de clamar a mim. Você que está aqui nessa noite, as situações desse mundo podem nos inquietar. As dificuldades, os problemas, as injustiças desse mundo podem nos deixar muitas vezes aí com os corações apertados. Nós, porém, não deixemos de falar com o Senhor. O Senhor está em seu santo templo. Diante dele fica em silêncio toda a terra. Ou seja, todas as respostas desse mundo diante de Deus precisam se calar. A resposta de Deus é soberana. Ele ainda nos responde. Leve a Deus as suas inquietações. Amém? Deus abençoe você. Fique de pé no seu lugar em nome de Jesus. Louvado seja o nome do nosso Senhor.